viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, aquelas nossas reflexões curtinhas, logo no começo do mês. E esse curta de hoje, ele nasceu meio assim daquelas visitas esporádicas que eu faço às minhas redes sociais, né, ao Facebook, ao Instagram, essas coisas que o pessoal gosta de ficar lá o dia inteiro e que eu tenho hora quase marcada para poder ver, que é para não gastar tanto tempo assim da vida. Até porque a gente não costuma ver muita coisa agradável nessas redes. Esse já é o primeiro alerta para nós espíritas de como é que nós estamos usando o nosso tempo. Mas você deve ter visto aí na capinha do vídeo que o título é A Fofoca Espírita Não Leva para Nosso Lar, ou seja, para um ambiente melhor, para o mundo superior. E é basicamente daí que nasceu. Eu estava olhando lá e de repente eu vi uma postagem de uma pessoa conhecida, espírita, que participa das lives, que assiste aos vídeos e fazendo um comentário assim tão sem noção sobre a vida dos outros, sobre como os outros conduzem o seu viver, que eu fiquei assim, meu Deus, mas qual é a razão disso? Qual é o motivo de gastar tempo replicando, porque com certeza aquilo ali não era uma criação daquela pessoa, ela estava simplesmente reproduzindo o discurso de alguém, reproduzindo um comentário tosco de alguém sobre uma determinada forma das pessoas se comportarem e viverem. E aí eu pensei, mas qual é a razão que leva um espírita a gastar tempo com isso? A ficar olhando tanto assim, como é que os outros se comportam. E aí é que vem a questão. Nós criamos a nossa régua moral e tudo que está abaixo desta régua moral a gente taxa de errado, de imperfeito. Bom, é lógico que deve existir sim, e existe para cada um de nós o seu critério de valores morais, de valores éticos. Mas não temos como impor aos outros que isso seja padrão para todo mundo. Afinal de contas, eu, Maurício, não sou modelo e guia para ninguém. Você que está aí me assistindo, por mais que ache que já evoluiu, não é modelo e guia para ninguém. Afinal de contas, nós já sabemos, né, espíritas? O nosso modelo e guia é Jesus. Então, no mínimo, quando nós estivermos olhando ali a nossa régua moral, os que a gente julga que estão abaixo dela, a gente podia pensar assim, na hora que eu for falar dessa pessoa, se fosse Jesus, o que ele falaria? Esse seria uma boa régua para a nossa régua moral. Mas, voltando a essa questão da fofoca, tem muita gente, e a gente vê isso nesses esgotos virtuais que são as redes sociais, muitas vezes estão se tornando isso. Algumas eu me recuso completamente a ter, principalmente aquela que começa com X, né? Eu não tenho exatamente porque a gente percebeu que ali não se busca entendimento, não se busca troca de ideia, não se busca agregação de pessoas, mas exatamente fomentar a separação. Então eu estou evitando, até para não gastar minha energia, meu tempo pensando coisas negativas dos outros, né? Porque de vez em quando tem hora que a gente diz assim, ai meu Deus, me dê paciência, porque se me der força, a hora que eu encontrar essa criaturinha, vai dar errado. Pois é. Então, pensando nisso, cogitando a respeito disso, eu pensei, gente, mas o que a doutrina diz para nós? E aí, lá no capítulo 10, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai encerrar o capítulo fazendo umas perguntinhas ao Espírito São Luís, né, ao Espírito Protetor da França. E aí é interessante que a última dessas perguntas, ela vai tratar de imperfeições, ela vai tratar de observar as imperfeições. Mas o codificador pergunta assim, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E aqui a gente para, antes de ver a resposta de São Luís, e pensa assim, eu estou considerando que aquela outra pessoa está fazendo alguma coisa errada, má. E quando não é? E quando só é diferente de nós? Comece a pensar dessa forma. Mas aí o Espírito São Luís responde assim, é muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida.
Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Eu nem vou adiante na resposta, porque basta isso aqui para a gente fazer a reflexão do seguinte questão: quando a pessoa está cometendo alguma coisa que é errada, que faz mal para ela, e não quando ela está fazendo alguma coisa diferente dos nossos padrões, da nossa régua moral. E aí vem essa questão, né? Faz lembrar uma música antiga, né? Viva e deixe viver. Porque cada um de nós escolhe o seu caminho de evolução. E aí o benfeitor espiritual chama atenção. Primeiro, olhe para isso com olhos de caridade bem compreendida. Olhe para a realidade do outro, para o caminho que o outro escolheu, com o olhar da caridade bem entendida. E eu vou usar um exemplo bem pitoresco, assim, bem grosseiro até, que é para a gente poder entender o seguinte: se uma pessoa é fumante, a gente sabe, a ciência hoje já mostrou, então não tem como dizer assim, isso é uma escolha de vida. Não, é um vício. E a régua moral aí diz que quem está fumando está se prejudicando, está prejudicando a própria saúde. Mas, pelo critério de São Luís aqui, se este fumante, toda vez que for fumar, ele sai para um lugar aberto, onde não tem ninguém, isso só prejudica ele mesmo. Nenhuma utilidade em nós ficarmos criticando. Você tem que parar de fumar, você está prejudicando todo mundo. Não está. Agora, se esse fumante entra fumando no elevador, entra fumando num lugar fechado onde há outras pessoas, aí ele está prejudicando os outros. E aí merece sim que a gente comente que aquilo não deve acontecer. Nesse exemplo material, nesse exemplo inequívoco de que fumar está equivocado, a gente pode até pensar em aplicar ali o critério de São Luís. Mas, meu amigo, minha amiga, o que nós temos visto é fofoca. Muita gente aponta o dedão para os outros para poder tirar de si o foco, os holofotes. Porque aí eu aponto as falhas dos outros, eu critico as falhas dos outros, eu critico a forma como os outros escolhem viver, digo que é um perigo para a sociedade. Tem gente que faz isso. Vocês já imaginaram as simples mudanças de comportamento? Lembra lá na virada do século XIX para o século XX, em que as mulheres se vestiam todas cobertas até debaixo, não podia aparecer nem o tornozelo. E aí na década de 1920 começaram a levantar um pouquinho as saias, a aparecer o tornozelo, depois as canelas ainda com meia. Muita gente naquela época disse: nossa, isso vai destruir a sociedade, isso vai aumentar a prostituição. Não aumentou nada. Então são questões muito pessoais, muito particulares, que não merecem ser comentadas. E que não merecem nem ser comentadas principalmente nas redes sociais. Deixa o outro viver. Deixa a outra criatura viver como ela escolheu viver, gente. A orientação sexual, né? Direcionamento partidário, nada disso é do nosso interesse se não prejudica muitas pessoas. Mas é lógico que a gente tem que entender, algumas coisas são intrínsecas dos indivíduos. Né? Não dá para a criatura mudar o psiquismo dela porque ela reencarnou com isso. Então ela vai elaborar isso para que seja o mais equilibrado possível. Que, gente, o problema, o que é mal, o que é imperfeição, é o que gera desequilíbrio. Não é a condição intrínseca da pessoa. Não é a condição... Aí a gente pode, claro, a gente sempre pode se aperfeiçoar. É lógico que se nós, na nossa autoanálise, se nós aproveitando lá aquela fala de Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, faz aquela avaliação diária de como nós somos, e a gente identifica assim, isso aqui eu podia mudar, a gente faz esforço para mudar. Porque sente que aquilo não está nos fazendo bem. Mas, de novo, está de amarelinho ali, né? Se as imperfeições, ou se aquilo que não me faz bem, só não faz bem para mim, ninguém tem que falar nada com isso. Ninguém tem nada com isso. Nem eu, espírita, nem você, espírita, tem que haver com meter o bedelho na vida dos outros. Agora, se isso causa dano generalizado, é outra coisa. Mas venhamos e convenhamos. Esse bafafá todo nas redes sociais, essa fofocaria toda nas redes sociais, é porque as pessoas estão preocupadas em que vai afetar a sociedade mesmo? Ou elas estão gastando muito tempo prestando atenção na vida dos outros para não ter que olhar para a própria?
olhando as imperfeições dos outros para não ter que olhar para as próprias. Por isso que a gente coloca. Quanto tempo se perde com essa fofocaria? Meu amigo, minha amiga, deixa seu vizinho, sua vizinha ter a orientação sexual que quiser, ter a forma de viver que quiser, se vestir como quiser, usar ou não usar maquiagem, usar ou não usar piercing, botar ou não colocar tatuagem, isso não te afeta. A tatuagem está na pele dele, não está na sua. O piercing está na pele dele, não está na sua. E assim também por diante, não está na minha. Então por que eu vou perder o meu tempo olhando pelas frestas da janela? Porque de vez em quando é fresta da janela mesmo, é fofoca de vizinho. E de outras vezes eu vou ficar olhando pelas frestas das janelas nas redes sociais, que também é fofoca. Para ocultar ou para nós não usarmos tempo olhando para as nossas próprias imperfeições. Então antes de passar nossa régua moral na vida dos outros, passemos na nossa. E aí a gente vai analisar e vai ver o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, e deixar de frequentar tanto esses esgotinhos das redes sociais. Claro, rede social tem muita coisa boa. Claro, rede social tem divulgação de palestra, divulgação de evento espírita, divulgação de eventos de outras religiões, tem colocações a respeito de informações científicas. Vamos buscar isso. Agora, a fofoca da vida dos outros, como é que o artista tal traiu a esposa, agora está com outra, o artista tal traiu o namorado e agora está com outro, de que isso nos interessa? O que isso acrescenta para a nossa vida? Nada. Então, a nossa sugestão é que a gente, olhando aqui o que São Luís diz a respeito das imperfeições, diminua ainda mais o nosso interesse pela vida dos outros quando é só escolha de viver, quando é só forma de viver. Como diriam os Beatles lá, viva e deixe viver. É a mesma coisa, é importante que a gente... Aliás, acho que os Beatles não diziam isso não. Era o contrário. Mas alguém diz vive e deixe viver. E a parte mais importante é que nós vivamos e deixemos viver. Porque nós só podemos mudar, meu amigo. Eu só posso mudar a mim. Nem amando tanto os meus filhos eu posso mudá-los. Só posso dar bons exemplos. Você só pode mudar a você. E poder dar bons exemplos. Então é melhor a gente, em vez de ficar falando como os outros são, dar bons exemplos de como, pela nossa régua moral, nós achamos que deveria ser, mas mostrando em nós. Porque é um tal de faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, que lembra muito o comentário de Jesus sobre os fariseus. E se você não quer, se eu não quero ser chamado de hipócrita, é melhor a gente parar com essa história de fofoca espírita por aí, porque de vez em quando a gente, isso aí vai direto para o umbral. Tem gente que fala isso. Então é melhor que a gente deixe viver e trabalhe para melhorar a nossa própria existência. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Muita gente não gostou, porque eu sei que gosta de ficar lá fuxicando a vida dos outros para fazer comentários desairosos, comentários infelizes nas redes sociais. Mas era necessário dizer. E pensa um pouquinho aqui, vai lá, não fica ouvindo só o que eu disse, vai lá e termina de ler a resposta de São Luís. Volta no item 20 e vê a resposta que Kardec recebe quando ele fala assim, e se observar e não divulgar? Vai dar ruim também? Vai dar ruim também, quando a intenção é só pegar os outros em erro. Então faça isso. Se gostou desse vídeo, mande para quem você achar que vale a pena que ele chegue. E te peço, se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí para nós. Se não gostou, deixa a crítica aí embaixo para a gente poder analisar e responder o que eu falei de errado, o que eu falei de correto. E, se puder, se quiser, divulgue o link nas suas redes sociais com os seus conhecidos e assim você nos ajuda a levar esta mensagem de carinho, de amor, mais longe. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!